Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET em Araraquara e também na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje estamos recebendo a ilustre presença de uma brilhante advogada aqui da região de Araraquara, que é a doutora Adriana Antonieto. A doutora Adriana é especialista na área de direito de família. Nós vamos conversar com a doutora Adriana sobre pensão de alimento, um tema bastante interessante, que está sempre na ordem do dia e que vem sofrendo modificações aí na legislação, também na jurisprudência. Doutora Adriana, obrigado pela presença aqui no programa Nosso Direito. Começo perguntando à senhora o seguinte: quais são as espécies de alimentos, de pensão de alimentos que existe na legislação? Existe a pensão alimentícia legal, convencional e a indenizatória. A legal é a pensão que se dá entre pais e filhos, pais e avós, bom, enfim. E a convencional são aquelas que se deixam em testamento, que foram convencionadas de forma que tem que se dar os alimentos definitivos. E o indenizatório é aquela que vem de atos civis, ilícitos civis, né? Indenização por acidente de carro, que tem que se pagar um valor especificado. Então são esses três tipos de alimentos que existem. Para ficarmos dentro desta primeira hipótese, que é a pensão em relação ao parentesco, eu perguntaria à senhora, numa separação, o casal se separa, obrigatoriamente o marido deve pagar pensão de alimento para a mulher, ou o inverso também, se a mulher deve pagar para o marido? Como é que se dá essa análise dentro de um processo, doutora Adriana? Na separação, tanto a mulher como o homem podem se dar pensão, desde que o que recebe não tenha condições de se sustentar, né? Então é especificado um valor de pensão. Essa pensão pode ser dispensada, né, tanto pela mulher como pelo homem, naquele momento da separação. Posteriormente, pode-se pleitear. Mas o juiz vai analisar para ver se a mulher ou o homem não ficou com condições de se sustentar. Um bem alugado, uma forma de que ela conseguiria se sobreviver sem os alimentos naquela época e que hoje, por que ela estaria precisando. E mesmo quando há separação e a mulher não abre mão, ela quer receber a pensão, ela pleiteia na justiça esta pensão, automaticamente se concede só porque ela está pedindo, ou há necessidade de se fazer uma avaliação se ela precisa ou não? Como é que funciona isso? Na legislação existe o binômio necessidade e possibilidade. Então o juiz vai sempre analisar a necessidade da pessoa e a possibilidade de estar se dando o alimento. O quantum a ser fixado sempre dentro desse binômio. E hoje, só para ficar claro, o homem pode pedir também, não era... Antigamente se pensava mais a mulher que pedia a pensão, separava e pedia a pensão para o marido, porque o marido era aquele que trabalhava. Hoje a mulher já está no mercado de trabalho e o homem pode pedir a pensão também. Pode. Se o homem estiver desempregado e estiver sem condições, ele pode pleitear, sim, a pensão alimentícia para a mulher. E os critérios são os mesmos, faz a mesma avaliação, se ele precisa, se o binômio sempre necessidade e possibilidade. Se ela tem condição de pagar. Isso. E a senhora disse, naquele momento da separação, às vezes o casal está numa dificuldade de diálogo tão grande, enfim, numa situação bastante adversa, para a separação sair, digamos, de forma até mais rápida, a mulher concorda em abrir mão da pensão. Ela diz lá para o juiz, ela dispensa. Fala, olha, eu não quero mesmo, o que eu quero é largar, quero separar, quero, enfim, fazer aí tudo que é necessário, vou viver minha vida. Mas passa um tempo, ela depois volta e pede essa pensão. Então o fato dela ter desistido lá atrás não significa que ela perdeu para sempre. Não, de forma alguma. Inclusive existe uma súmula, né, do Supremo que ele invoca esse direito de amanhã, posteriormente, ser pleiteado. Mas lógico que vai se haver um estudo para ver se ela realmente de fato necessita hoje, está precisando, e a possibilidade também de estar se dando os alimentos e o quantum a ser fixado. Isso eu ia perguntar também, a questão do valor. Costuma-se sempre dizer que é sempre 1/3 do que o marido ganha, ou o inverso, 1/3 do que a mulher ganha para o marido. Na lei há uma fixação de valor, doutora? Não, na lei não há especificação nenhuma do quantum.
Pode ser mais, pode ser menos. Pode ser mais, pode ser menos. A gente já viu até 30% de um salário mínimo, que é um que valor muito pouco, irrisório, né? irrisório. Se você for ver para uma criança, eu só gostaria de deixar claro que assim, a pensão alimentícia ela é dispensada entre os cônjuges, companheiros, mas para filhos, nem o pai nem a mãe pode abrir mão. Pode dispensar e renunciar, de forma alguma. É um direito da criança. Entendo. E ainda falando sobre a questão de filhos, tem até uma certa idade, qual é a idade? 18 anos, a maioridade? É a maioridade, só que se você provar que a criança ainda, o adolescente, né, no caso, que já virou adulto, 18 anos, né, ainda se estiver cursando a faculdade, obrigatoriamente tem que ser essa ajuda ainda, que aí não é nem uma pensão, é mais uma ajuda, né? Eles não consideram como pensão alimentícia mais, mas uma ajuda de custo para poder até terminar a faculdade. Tá, e no tocante... Existe um limite máximo, inclusive, até 24 anos. 24 anos. 24 anos. Claro que, assim, deixando claro também que em casos de crianças excepcionais, crianças que têm necessidade desses alimentos, esses alimentos vão ser eternos. Ah, sim. Se houver alguma especialidade, mesmo completando a maioridade, deve continuar. Deve continuar. Em relação ao valor também, no tocante à criança, também é avaliado essa questão da necessidade, da possibilidade. Como é que se fixa o valor para uma pensão para a criança? É de acordo com o número de filhos? Como é que é? Não, na verdade, assim, quando se vai especificar o valor de pensão, tem que haver para o sustento básico, né? Que é vestuário, alimentação e educação. Aí depois, então, aí tem os alimentos que são clube, que podem ser incluídos, recreação, que podem ser incluídos, natação, cursos extracurriculares, né? Que são fora mas o juiz fixa os básicos de primeiro, mas os demais podem ser pleiteados também. E não há na lei um valor fixo? Não há na lei um valor fixo. Cada caso é um cabe sempre demonstrar a necessidade daquele valor, né? Uma escola particular, valor da escola particular, ou os materiais escolares, o gasto com uniforme, enfim, gasto de alimentação com aquela criança, para que sejam fixados dentro de um padrão de vida que a criança sempre teve antes da separação. Entendo. Uma outra colocação que eu gostaria de fazer, doutora Adriana, é o seguinte, a questão da prisão, né? As pessoas, então, sabem, né, que não pagar pensão alimentícia gera prisão. Primeira pergunta, mesmo quando essa pensão foi fixada para a ex-mulher, se o ex-marido não paga, também cabe prisão nesse caso? Também. A lei não especifica se é só para mulher ou para filhos. Para filhos. 3 meses, passado 3 meses... Isso eu ia perguntar, e quanto tempo de atraso que pode gerar a expedição aí de mandado de prisão ou que a pessoa pode pedir na justiça essa prisão? 3 meses. Passado 3 meses, na legislação também não está especificado, mas existe já jurisprudências e o dominante é de que passado 3 meses não pagam a pensão, existe a prisão civil. E existe um limite máximo também para que a pessoa fique presa. Isso eu ia perguntar, qual é o prazo que ela fica presa? Se está devendo um mês, fica um mês? É essa a relação? Não tem essa relação. Na legislação fala até 60 dias. Até 60 dias. Então cabe ao juiz especificar 30, 60, 45, mais que 30 até 60. E se a pessoa pagar, revoga a prisão? Revoga a prisão. Agora, doutora Adriana... Se pagar dentro de 15 dias, ele sai em 15 dias. Entendo. Ou uma semana, no dia seguinte, ele já é solto. Sai no dia seguinte. Agora, uma outra questão que nós gostaríamos de colocar aqui para que a população possa conhecer é o seguinte... tem-se visto, né, algumas decisões no sentido de condenar os avós a pagarem pensão para netos, né? No mais das vezes, quando o pai ou a mãe não tem condições de suprir as necessidades dos filhos. Aí eu pergunto, às vezes, vamos pegar o pai, né? O pai desajuizado, um sujeito que não trabalha, enfim, quer dizer, mora até com os pais dele, né? E acabou tendo uma relação, teve filho, etc. E agora me parece ser um fardo ainda maior esses avós que sustentam o filho que não trabalha, que
etc., agora também tem que pagar a pensão para o neto. Como é que está sendo visto isso pelos tribunais? A pensão alimentícia no Código Novo, ele dá até parentesco de segundo grau. Até parentesco de segundo grau. Então, é ascendentes, descendentes e parentesco até segundo grau. E realmente o que ocorre é que se o pai não tem condições, vai-se atrás dos ascendentes, que são os pais, os avós. Uhum. E existe condenação. Existe, e há um pouco tempo atrás, nós vimos até, acho que no Jornal Nacional, de que uma avó foi presa. Porque ela também não tinha condições de pagar. O pai não pagava e a avó também não tinha condições de pagar. Foi condenada a foi pagar, condenada a pagar e não pagou e foi presa. Aplicou a prisão contra ela. Uma injustiça no meu ponto de vista, porque a avó não tem que levar esse fardo, como o doutor disse, não tem que levar esse fardo. Entendo. De forma Quer dizer, alguma. ela pode ser condenada e inclusive ser presa. Ser presa. Perfeito. Nós vamos fazer... Existe essa condenação. Existe essa condenação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através dos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Pode participar também pelo e-mail direito@uniara.com.br. Nós estamos recebendo no programa de hoje a doutora Adriana Antonieto, que é especialista em direito de família. Nós estamos conversando sobre pensão de alimentos. Doutora Adriana, a senhora disse a respeito da prisão, nós falamos no primeiro bloco, que essa prisão pode ser até de 60 dias e inclusive pode até atingir os avós da criança que pleiteou ali alimentos, os avós foram condenados, não pagaram e acabaram então sofrendo também a prisão. Agora, essa prisão cabe em qualquer espécie de alimentos ou só nesses que voltados para criança ou para ex-mulher? Como é que funciona isso? Só na legal. Na convencional e na indenizatória não cabe a prisão civil. A gente chama de prisão civil. Não cabe a prisão civil. Só na legal. São entre pais e filhos, entre avós ou entre tios, que como atinge até parentesco de segundo grau, então até entre os tios cabe essa prisão civil. Agora, na convencional e na indenizatória, não. Perfeito. Uma outra questão que eu gostaria de levantar é a seguinte: na investigação de paternidade, às vezes o sujeito tem dúvida se realmente ele é o pai daquela criança. No entanto, a criança precisa sobreviver, ela precisa comer, enfim, precisa já receber alguma coisa daquele apontado como pai. Pode pedir pensão alimentícia numa ação de investigação de paternidade? Como é que funciona isso? Os alimentos provisórios, né? Pode ser fixados os alimentos provisórios, sim, desde que num patamar mais baixo, lógico, porque o juiz não tem ainda a certeza da familiaridade, né? Então, é fixado uns alimentos provisórios. E se futuramente se comprova que ele não é o pai? Ele tem direito a devolver esse valor? Isso é uma grande discussão. Uma grande discussão, assim como a lei nova da grávida. A grávida já pode pleitear o direito do nascituro. E se não for o pai? Aí fica aquela incógnita. Então, hoje, inclusive, os tribunais têm entendido que já teve uma decisão recente de que essa da grávida, do nascituro, a pensão alimentícia, se dá através de um convênio médico, por exemplo. Uhum. Em vez de dar uma pensão alimentícia, um valor fixo, se dá um convênio médico para a grávida. E aquilo é considerado até como uma ajuda, né? Então, os tribunais têm entendido que, em vez de fixar um valor fixo, fixa um convênio ou um outro tipo de ajuda. Então, só para ficar claro, quer dizer, tanto na investigação de paternidade, quando ainda não se tem
uma certeza de que aquele sujeito é o pai. Como também ainda gestante, a mulher que está gestante, é possível pedir pensão alimentícia. E se possível. O juiz fixar e futuramente se provar que aquele sujeito não é o pai, ele não tem direito à devolução. Não tem direito à devolução. Eu nunca vi nenhum caso de devolução. E no tocante ao tempo que passou, imaginemos que a criança tem 10 anos de idade, né? E a mãe, então, não sabia onde estava o pai, por isso que ela não tomou nenhuma providência. De repente, ela tomou conhecimento onde o pai estava morando, o que vai permitir, então, ela ingressar com o processo, para o pai ser intimado, para se defender, etc. Ele é efetivamente condenado. Ela entrou com a investigação de paternidade, comprovou que ele é o pai, mas isso também se passaram mais 3, 4, 5 anos, quer dizer, hoje a criança que tinha 10 anos, hoje está com 15 anos. Eu perguntaria, paga a pensão desde o nascimento, retroage, qual é o valor que se paga? Não, retroage só até a citação. Desde a citação até na citação do processo de investigação de paternidade e dali para frente. Não retroage, não retroage criança de 3 anos, entrou com a investigação de paternidade, não retroage os 3 anos. Retroage até a data da citação do processo, se não for pedidos alimentos provisórios. E a hora que o juiz decidir, não cabe mais recurso, etc., do momento em que o sujeito foi intimado, vamos dizer assim, para se defender, até, no processo, até aquela data, ele vai ter que pagar. Dali para frente, ele vai ter que pagar. Tudo de uma vez só, paga os atrasados? O que a gente tem visto muito, existe um acordo entre as partes. Parcelamento. Né? Um parcelamento, ele paga uma atual e uma antiga, né? Mas não tem assim, à vista é muito difícil, só se a pessoa tiver uma condição financeira boa, mas é difícil. Numa situação de herança, doutora Adriana, imaginemos que o processo está ainda em andamento, não terminou, e o sujeito faleceu, né? O que foi apontado como pai da criança faleceu. Essa criança, depois, futuramente, terá direito a essa herança, ou a herança já foi dividida entre os outros filhos que ele tinha? Como é que funciona isso? Não, ele cabe anular, né, essa decisão da divisão, desde que comprovado com a investigação de paternidade. O que se pode fazer no caso de um trâmite, de um arrolamento ou de um inventário, é fazer uma ação incidental de investigação de paternidade, suspende o arrolamento e o inventário e entra o processo de investigação de paternidade. Comprovado, ele entra no rol de herdeiros. Entendo. Ele entra no rol de herdeiros. Um maior de 18 anos poderia pedir uma investigação de paternidade para pedir alimentos? Pode. Se ele tiver sem condições, inclusive estiver estudando, nós voltamos lá no caso do estudo. Se ele estiver estudando e estiver pleiteando o direito dele, entra com a investigação de paternidade, comprovado, ele estiver estudando, ele tem direito. Não retroage, volto a dizer, não retroage. Nos 18 anos dele de vida, não retroage, mas ele tem direito à pensão se ele estiver, no caso, estudando e necessitando dos alimentos. E na ação de investigação de paternidade, como prova, faz o exame de sangue, o DNA. O DNA que hoje é mais comum. É mais comum. Agora eu pergunto, e se o sujeito não fornecer o material, o sangue, para fazer o exame do DNA? Como funciona? Algumas decisões de juízes e inclusive de jurisprudência, o fato simplesmente dele se negar em fazer, o juiz pode sim dar favorável à investigação de paternidade, deferir a paternidade. Pode sim. O fato dele se negar em fazer o exame. Não existe uma forma de se forçar a pessoa a ir fazer o exame de DNA. Não existe na decisão. Mas se ele se negar, isso pode pesar contra ele. Pode pesar contra ele. Entendo. Na verdade, o que se subentende-se é que se a pessoa não se defender dentro do processo, o que está dito lá dentro é verdadeiro. Entendo. Então, por isso que para ele fazer o exame talvez seja até uma vantagem. Seja mais vantajoso. Para ele. Com certeza. E já que estamos falando dessa questão de vantagem, não sei se a senhora já viu alguma situação dessa, o inverso. A mãe não quer que aquele sujeito, que é o pai, realmente figure como pai da criança, ela não quer colocá-lo como pai da criança, não coloca no registro e não quer nada dele, não quer pensão, não quer nada. Ele pode entrar, pai, interessado em assumir
Aquela criança pode entrar com alguma ação na justiça? Pode, que seria também investigação de paternidade inversa, né? Seria, né? Ele entraria pleiteando para reconhecer a criança como seu filho. É o reconhecimento de paternidade, ele entraria. Inclusive, esse reconhecimento de paternidade, se for amigável, pode ser feito até através de cartório. Não há necessidade nem de se fazer em fórum. E nessa ação, esse pai pode, inclusive, já pagar alguma coisa? Pode inclusive, se ela não aceitar, ele pode fazer os depósitos judiciais, né? Vai se fazendo o depósito judicial até que comprove essa paternidade. E aí, comprovada, ela pode tanto levantar, como ela também pode deixar o dinheiro lá. Quando a criança atingir a maioridade, ele pode levantar esse dinheiro lá. Entendo. Por fim, para terminar o nosso programa, que está chegando ao final, doutora Adriana, eu perguntaria, e se o sujeito faleceu e a mulher ainda não entrou com a ação de investigação de paternidade, depois que ele morreu, o suposto pai, ela pode ainda assim ingressar? Porque hoje talvez seja possível fazer exame DNA com relação aos avós, os irmãos, pode ingressar? Pode sim. Aqui em Araraquara, então, inclusive já teve vários casos que nós vimos de que entraram contra os irmãos, contra os avós, para se comprovar a paternidade. Comprovou-se a paternidade, fez-se ação incidental, paralisou o arrolamento e inventário, e aí, então, pleiteou o seu direito dentro do arrolamento. Eu só gostaria de lembrar, voltando aos alimentos, de pleitear, o tempo de período, são 2 anos, prescreve em 2 anos. Então, prescrição de 2 anos. Isso, fixado em sentença, os alimentos, e não pagos, só se retroage 2 anos, desde que seja fixado. Passado 2 anos, passou 5 anos, já tinha se fixado na sentença de uma separação. A pessoa não pagou, seja o homem ou a mulher, não pagou aos filhos ou em relação aos cônjuges, não pagou durante 2 anos, 3 anos, só retroage 2. 2 anos. 2 anos. Perfeito. Bem, o nosso programa chega ao final, nós gostaríamos de agradecer imensamente a doutora Adriana e lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Foi um prazer, estou sempre às ordens, foi um prazer vir aqui falar na TV Uniara. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos a doutora Adriana e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.